Filhotes, nessa aula eu vou falar sobre medula raquidiana, ato reflexo, nervos sensoriais, motores, misto, sistema nervoso simpático, adrenalina. A aula é riquíssima. Não perca e espalha para todo mundo, tá? Te inscreve. Beijo! Fala, filhotes! Essa aqui é a continuação para a nossa aula de sistema nervoso, tá? Aqui na playlist de sistemas, eu já tenho a parte 1, que eu falo de encéfalo. Essa vai ser a parte 2, porque eu vou falar de dois temas. Vamos falar sobre a medula raquidiana e vamos falar sobre os nervos. Tudo bem? Bora junto, vamos lá. Primeiro faz assim para mim, tira logo um print da tela. Beleza, agora vamos dar sequência para pegar tudo. A medula raquidiana ou medula espinhal é como se fosse uma cauda do encéfalo. Quer ver? Olha aqui, filho. Imagina que essa imagem seria o meu encéfalo e essa cauda aqui, ó, esse cordão dele aqui, seria a medula raquidiana. Muito bem? Você normalmente não vê essa medula, porque ela fica protegida por ossinhos chamados vértebras. E as várias vértebras formam a nossa coluna vertebral. Então não esquece, tá? A nossa medula raquidiana fica envolvida por ossos chamados de vértebras. Olha o que eu botei aqui, filho. É um cordão, né? E tem aproximadamente 44 centímetros de comprimento. Ok? E como eles ficam envolvidos pela vértebra, né? Ele ocupa o canal vertebral, né? Seria esse orifício no interior das vértebras. Tudo bem essa história? Uma coisa que é bem legal para a gente fixar para a prova é que ele vai cobrar as funções da medula raquidiana. E eu recomendo que você fixe duas. Primeira, ela promove comunicação, interação entre o encéfalo e as outras regiões do organismo. Quer ver? Vamos representar aqui no quadro. Imagina todo mundo que isso aqui seria a minha perna. Imagina só. Imagina que isso aqui é a perna do indivíduo. Essa perna está horrível. Aí imagina agora que o indivíduo vai e pisa numa poça d'água, por exemplo. Quando ele pisa numa poça d'água, aquilo sensibiliza, estimula as inervações do pé. Certo isso? Olha agora, filho. Aquele estímulo, ele vem do pé, ó, aí sobe pela perna do indivíduo e vai para a medula raquidiana. Da medula raquidiana, o estímulo é levado até, ó, o encéfalo. Entendeu o que eu falei? Então, quem comunica o meu braço com o encéfalo, as minhas pernas com o encéfalo, é a medula raquidiana. É por isso que é tão sério quando há uma fratura aqui. Vem cá comigo. Já imaginou? Deus o livre. Imagina uma fratura que lesiona bem aqui na medula raquidiana. Ó. O que vai acontecer agora? Os estímulos que acontecerem na minha perna não vão chegar no encéfalo. O encéfalo perdeu comunicação com a minha perna. Deu para entender, filho? Quando essas lesões afetam os membros inferiores, da cintura para baixo, que a gente fala, né? A gente fala que o indivíduo está paraplégico. Mas quando as lesões afetam do pescoço para baixo, afetam os 4 membros, o indivíduo vai estar tetraplégico. Você percebeu a importância dela? Por isso que a gente sempre espera que alguma questão venha trabalhar isso. Outra função, vem cá. A medula raquidiana também é um centro nervoso de controle dos atos involuntários, os famosos atos reflexos. Que eu vou explicar daqui a pouquinho, você vê que vai ter um momento já na aula que eu vou falar sobre isso, tá? Primeiro eu queria te chamar para cá, vem cá. Bora imaginar, filho, que eu fiz um corte na medula raquidiana e eu quero que você conheça um pouquinho de anatomia dela para a prova, tá? Vamos lá. Esta aqui é a medula raquidiana, fechou? Você vai fazer assim numa prova, ó. Reparem que ela tem uma parte mais externa, tá aqui, ó, passando meu dedo, essa parte mais externa, e ela tem uma parte mais interna, que é essa aqui, que eu delimitei de azul, ó, essa parte mais interna. Cuidado que eu vou falar agora é meio interessante, é meio diferente, quer ver? Essa parte mais externa aqui é o córtex da medula raquidiana. E esse lado mais interno é a medula da medula raquidiana. Estranho, né? É porque medula quer dizer área central. Então fala sempre assim, ó, a medula raquidiana tem o córtex, que é o lado externo, e tem a parte central, que é a medula.
Todo mundo entendeu? Uma informação que é muito interessante para a prova, filho. A massa cinzenta, que é a massa mais importante do sistema nervoso, porque é onde ficam os corpos celulares dos neurônios, tá? A massa cinzenta, mais nobre, é a parte central. Então, na medula raquidiana, a parte mais importante não é a região periférica, é a região central, que é onde ficam os corpos celulares dos neurônios. Deu para entender? Mais uma coisa. Quando vier o desenho da medula na prova, eu quero que você faça uma linha imaginária. Eu vou fazer aqui no quadro, mas seria tipo uma linha imaginária. Vamos lá, você vai fazer assim, ó. Essa linha pontilhada aqui, ó. Imaginem que isso aqui vai ser uma linha imaginária, tá? Aí você vai fazer assim, ó. A parte de cima é a região da medula que está voltada para a minha costa. Como ela está voltada para a minha costa, é a região dorsal. Para botar bem aqui, ó. Região dorsal. E a parte de baixo é que está voltado para frente do meu corpo. Como está voltado para frente, é a região ventral. Bora botar bem aqui, ó. Então eu quero que você diga numa prova que a medula raquidiana tem duas regiões. A porção dorsal e a porção ventral. Por que isso interessa, prof? Vem cá comigo. É bem aqui, filho. É que na região dorsal é onde entram os nervos sensoriais, ó. É onde entram os neurônios sensoriais. E esse neurônio sensorial é responsável por trazer os estímulos. Então, isso é muito legal para a prova. O neurônio que leva os estímulos para a medula raquidiana chama neurônio sensorial. E ele sempre entra na medula pela região dorsal. Ó. Então, nós dizemos que a região dorsal da medula é a região sensorial. É onde chegam os estímulos. Entendeu, filho? Vem cá. E tem um outro neurônio que sai da medula, repara a minha fala, sai da medula, ó, levando comandos. Esse neurônio que sai da medula, levando comandos, tá? É o chamado neurônio motor. Olha a minha legenda, motor. O nome motor é muito prático, é muito didático. É que motor tem a ver com movimento. É esse neurônio motor que vai promover contração dos músculos e gerar movimentos. Entendeu, filho? Bora repetir mais uma vez? Bora, vem cá. Os neurônios sensoriais entram na medula pela região dorsal. E o neurônio motor sai da medula pela região ventral. Deu para entender, filho, isso aqui? Beleza, agora eu quero retomar isso aqui, ó. Eu contei para vocês que a medula raquidiana é o centro nervoso dos atos reflexos, dos atos involuntários. E eu quero te mostrar como isso acontece, porque eu acho demais. Vamos dar um exemplo? Imagina que eu chamei um de vocês, né? A gente está tendo uma aula presencial, imagina. Aí chamo um de vocês na frente, no quadro, e aí eu coloco uma venda nos olhos, então o aluno não sabe o que eu vou fazer, está com o olho vendado. Aí eu pego a mão desse aluno ou aluna, né? E vou tocar uma agulha no dedo, que está representado bem aqui. Aliás, esse desenho horrível que é de uma mão, tá? Imagina que é uma mão fazendo assim, ó. Tá feio, mas é uma mão, tá? Então eu vou tocar uma agulha bem aqui, ó. Quando eu tocar a agulha no dedo, o que vai acontecer? O aluno imediatamente, pessoal, tocou, quando ele sentir a agulha, ele vai puxar o braço. E vai tirar a venda, é claro, né? Porque, reparem bem, quando eu toquei no dedo dele, ele puxou o braço numa resposta toda involuntária. O ato dele puxar o braço foi totalmente involuntário. Foi um ato reflexo. E eu quero te mostrar como isso aconteceu. Vamos lá, vamos ver devagarzinho, hein? Quando eu toquei a agulha no dedo dele, ó, eu excitei um neurônio. Esse neurônio, filho, é o sensorial, ó, ou sensitivo. Esse neurônio é muito curioso, cuidado com ele. Ele tem um corpo celular e tem uma informação muito preciosa, filho. O corpo celular dele fica fora da medula raquidiana. Olha que fantástico. Olha bem aqui, ó. Ele tem corpo celular, ó, fora da medula raquidiana. Outra coisa, essa parte dele aqui, ó, que vem para cá, ó, isso aqui é um dendrito. Esquisito, né? Porque geralmente em questões de prova a gente mostra um dendrito pequeno, mas aí pode ser grandão, tá? Então esse aqui é um dendrito, ó. Aí chega no corpo celular e o que vai para a medula já é um axônio, bem aqui, ó. Entendeu, filho? Então aqui dendrito, corpo celular, axônio. Fecharam isso? Beleza. Aí ele vai se comunicar com o segundo neurônio. Esse neurônio bem aqui pequenininho, ó, ele chama neurônio associativo. Eu acho o nome muito prático. Chama associativo
porque a função dele é só transferir. Ele recebe a informação do neurônio sensorial e transfere para o neurônio motor. Olha aqui, motor. O neurônio motor, filho, sai da medula raquidiana e vai até os meus músculos do braço. Mas olha que incrível. Ele vai excitar os meus músculos estriados esqueléticos. E esse estímulo na minha musculatura estriada esquelética é que faz o músculo se contrair e o meu braço se mover. Isso é muito fantástico. Então, quando eu toquei a agulha no dedo do aluno, eu excitei em ordem, ó. Primeiro o neurônio sensorial, depois o neurônio associativo e, por último, o neurônio motor. O neurônio motor promoveu contração do meu músculo estriado esquelético e isso fez o braço se movimentar. Me fala, isso não é fantástico? E isso tem que estar na tua prova. Seja a prova de FUVEST, UNESP, seja a prova do Enem. Esse é um ponto muito essencial, muito crucial para a prova. Deu para entender? Eu fiz um esqueminha, vem cá. Eu botei assim, ó. Esse ato involuntário, esse ato reflexo, olha para cá, é executado por músculo estriado esquelético. Mas ei, toma nota de uma coisa para mim. O normal, filho, é do músculo esquelético fazer movimentos voluntários. O que você está vendo aqui é uma exceção. O reflexo é uma exceção. É quando os músculos esqueléticos fazem movimentos involuntários. Beleza, filhotes? Agora não é mais sistema nervoso central. Vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, tá? E ele é feito basicamente por quem? Pelos nervos. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro uma definição. O que são nervos? Me acompanha lá. Nervos são conjuntos, reuniões, né? De vários dendritos ou de vários axônios do neurônio. Vale um desenho para lembrar. Vamos lá, botar bem aqui, ó. Lembra que o neurônio tem o corpo celular, que é como a cabeça, e tem os prolongamentos maiores, que são os axônios, e os prolongamentos menores, que são dendritos. Então, quando eu reunir vários dendritos ou vários axônios, eu vou ter nervos. Fechado isso? Os nervos todos, filhos, são muitos, né? Vão compor o sistema nervoso periférico. Fechado? Vem cá comigo. Primeira classificação deles, ó. Tem nervos divididos em sensoriais e motores. Vamos lá. Os sensoriais são aqueles que vão da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Por exemplo, imagina um nervo que traz informação da minha mão para a medula raquidiana. É um nervo sensorial. Deu para entender? Os nervos motores são aqueles que transmitem impulsos do sistema nervoso central para músculos e glândulas. Vou te dar um exemplo. Para eu contrair o meu braço, por exemplo, contrair o meu bíceps, né? Essa ordem vem de um nervo. Esse nervo ele vem da minha medula e vai até o meu músculo do braço e promove a contração. Então, como esse nervo está saindo do sistema nervoso central para os músculos e para glândulas, ele é motor. Ficou claro isso? Mas olha, duas observações legais para a prova. Tem nervos que são mistos. Exato. Existem nervos no nosso corpo que tanto trazem estímulos para o sistema nervoso central, como levam comandos para músculos e glândulas. Fechou, filho? Então é possível ser misto também, tá? Outra, os nervos podem ser classificados em cranianos e raquidianos. Olha como é didático. Os cranianos são aqueles que estão ligados ao nosso encéfalo. Encéfalo, tá? E os raquidianos são aqueles ligados à medula raquidiana. Entendeu direitinho? Olha um exemplo. Nós temos um grupo de nervos que promove contração dos músculos aqui do trapézio, que é essa musculatura bem aqui, ó, para você elevar os ombros. Esse nervo que promove contração do trapézio, né, para você erguer os ombros, é um nervo craniano e está ligado diretamente ao encéfalo. Tá claro isso? Vem cá agora. Agora olhem para esse lado do quadro. Vamos lá. Bom, eu vou pegar os nervos agora e vou agrupar eles em dois times, em dois grupos, tá? Existem os nervos que compõem o sistema nervoso periférico voluntário ou somático. E tem os nervos que juntos compõem o sistema nervoso periférico autônomo ou visceral. Vamos ver a diferença? Eu te prometo que é muito simples. Olha lá, filho. O sistema nervoso periférico voluntário ou somático é aquele responsável pelas respostas voluntárias.
Exemplo disso, eu estou falando com vocês aqui e eu gesticulo muito. Então eu movo meus braços, por exemplo, isso é voluntário, ó. Eu ergo meus braços, é voluntário. Movimento a minha perna. Estou falando com vocês. Esses movimentos voluntários que eu estou fazendo agora aqui durante a aula, eles estão relacionados com o sistema nervoso periférico, voluntário ou somático. Deu para entender, filho? É voluntário. Então, esses nervos, a gente fala que eles inervam os músculos esqueléticos. Por quê? Porque é a minha musculatura esquelética que tem movimentos totalmente voluntários. Fechado isso? Então, qualquer movimento que você vê, ó, voluntário, já sabe que isso está sendo promovido por nervos, o quê? Somáticos. Treina isso em casa, tá? Agora vamos lá. Quando eu falar sistema nervoso periférico, autônomo e visceral, aí ele é responsável por respostas involuntárias. Quer ver um exemplo? Imagina que você foi ver um filme de terror com a tua namorada, namorado, com seu parceiro. E aí no filme de terror tem uma cena que te deu muito medo. E aí você foi tão impactado por aquela cena que o teu coração disparou, acelerou. Essa aceleração cardíaca é uma resposta involuntária do seu corpo. Aí lembra, filho, quem promoveu isso foi o sistema nervoso autônomo ou visceral. Entendeu a diferença? Então olha aqui, ele controla o sistema digestório. Olha só um exemplo disso. Imagina que você está comendo algum lanche, né? Aí comeu um pedaço de pastel, por exemplo. Ele caiu no esôfago e começa uma contração do músculo liso que envolve o esôfago. E aí começa o movimento peristáltico, lembra dele? Quem comanda isso? Ó? Autônomo ou visceral. A mesma coisa sistema cardiovascular, da aceleração cardíaca que eu te falei. Mesma coisa sistema excretor. Imagine que você bebeu muita água, né? Aí houve uma expansão da tua bexiga, que o volume de urina aumentou, né? E aquilo promove uma contração involuntária que faz você urinar. Pô, é involuntário. E o sistema endócrino? Isso é muito involuntário. Imagina que agora o teu nível de testosterona, por exemplo, deu uma baixada, e aí o corpo percebe essa redução e aumenta a produção de testosterona. Você percebeu, filho? Os exemplos que eu estou usando aqui na sala são exemplos de respostas involuntárias. E olha uma coisa curiosa. Como o nervo autônomo é involuntário, a gente fala que eles inervam a musculatura lisa, músculo liso, o músculo cardíaco e as glândulas. Cuidado com isso na prova, tá? Bom, gente, tem mais um detalhe agora. O sistema nervoso autônomo, que é o involuntário, né, é dividido em dois. Vem cá comigo. Você vai dividir o autônomo em simpático e parasimpático. Primeiro que, olha o nome, filho. O termo para a gente usa muito para extremidades, tá? Tanto que, olha aqui, os parasimpáticos são aqueles que partem das extremidades, ó, da medula raquidiana. Pode ver, eu tenho a extremidade superior, ó, e a extremidade inferior. Tá vendo? E os nervos simpáticos são aqueles que partem da região mediana da medula raquidiana. Ajuda a aprender isso, né? Lembra sempre que o para vem de extremidades. Vem cá comigo. Eu fiz um mapinha conceitual para a gente, um resuminho para você usar, véspera de prova, assiste a aula com a gente para organizar tudo, tá? Vamos lá. O autônomo simpático é involuntário, claro, os dois são involuntários, tá? Só que olha o que eu botei aqui, ó. Ele está ligado à região mediana da medula raquidiana, olha aqui. E o neurotransmissor principal que ele vai liberar é a noradrenalina. Olha o termo, noradrenalina. Além disso, ele estimula as adrenais, que são aquelas glândulas em cima dos rins, tá? Chama adrenais ou suprarrenais, tá? Ele estimula a liberar adrenalina. Então é o simpático que promove a liberação de adrenalina pelas glândulas adrenais. Tudo bem? E quando é que ele entra em ação, professor? Qual é o gatilho do sistema nervoso simpático? São as situações E. Eu brinco chamando situações E. Que são essa aqui, ó. Quando você faz uma atividade física, um exercício. Quando você entra em emergência, como no caso de um assalto, por exemplo. Ou na hora de uma excitação, quando o indivíduo fica muito estimulado, porque passou no vestibular que queria, por exemplo. Ou no momento de um embaraço, quando você encontra aquela pessoa que você gosta, por exemplo. Nessas situações, filho, de exercício, emergência, excitação e embaraço, entra em ação o sistema nervoso simpático. E sabe o que ele vai fazer? Ele promove respostas que preparam a gente para duas coisas. Primeiro, lutar, brigar. E segundo, fugir. Então não esqueça, em situações E,
O sistema nervoso simpático é ligado e promove reações nossas para brigar, lutar ou fugir. Muito interessante, né? Sempre ele vai atuar. E aí olha o que eu botei aqui, ó. Se ele me prepara para lutar ou fugir, ele vai promover inúmeras reações no meu corpo. Vamos colocar algumas aqui, ó. Primeiro, taquicardia. Por quê? O meu coração acelera, porque dessa maneira oxigena mais os músculos e me prepara para um combate ou fuga. Entendeu? Olha o próximo. Dilata a minha pupila. A pupila dilatando melhora o meu campo visual. E aí eu estou mais adaptado para lutar ou fugir. Ele provoca vasofechamento, vasoconstrição periférica. É por isso que as mãos ficam frias, o rosto fica pálido. Ele diminui a circulação nas extremidades do corpo para aumentar a circulação no encéfalo e na musculatura que a gente vai usar durante a luta ou a fuga. Muito interessante, né? Olha outra, filho. Ele provoca glicogenólise. Ele vai quebrar a minha reserva de glicogênio em glicose. Para quê? Para que eu tenha energia suficiente para lutar ou fugir. Olha outra. Ele vai diminuir a minha atividade digestiva. Por quê? Porque a minha função digestiva não vai ajudar em nada na hora de uma luta ou fuga. E tem uma coisa que ele faz que sempre cai em prova e o pessoal se confunde. Anota para mim, filho. Ele provoca a dilatação da bexiga. Ele dilata a bexiga e fecha um anel muscular chamado esfíncter. Para quê? Para que eu não urine durante a luta ou durante a fuga. Não vai esquecer, tá? A bexiga tem que dilatar, tem que relaxar. Tudo bem isso? Tem mais uma. Ele age também no sistema reprodutor. Porque ele vai provocar a perda de ereção peniana, a flacidez do pênis e promove a ejaculação precoce. Tudo isso, não esqueçam, o simpático vai ser ativado quando eu entro numa situação e vai promover a liberação de noradrenalina e adrenalina. Fantástico, né? Eu costumo brincar com os meus alunos e falar que o sistema nervoso simpático me coloca no modo combate. Toda vez que ele entra em ação, você entra no modo combate. E olha, uma dica para vocês. Quando você perceber que o simpático está ativado, evite entrar em discussões. Porque o teu poder de autogestão, o teu poder de reflexão sobre os seus atos diminui também. Você vai se tornar uma pessoa menos reflexiva. Então pode ser que na hora daquele embate, daquela briga, você fale coisas que magoem alguém que você gosta. Ou que você machuque fisicamente alguém. Então, acho que um trabalho para a nossa vida é quando você perceber que o simpático entrou em ação, sabe o que você faz? Vai para casa. Para você evitar, né, falar coisas, às vezes, que machuquem os outros. Né? O que falta mais são pessoas que consigam se gerir nesse momento. Não é verdade? Agora ficar comigo. O sistema nervoso agora autônomo parasimpático. Vamos lá, parasimpático, hein? É involuntário também, claro. Ele sai de onde? Das extremidades da medula. Só que olha a mudança, filho. O neurotransmissor agora é a acetilcolina. E sabe quando é que ele vai entrar em ação agora? Quando eu estiver em atividade digestiva ou quando eu for para um repouso. Isso é fantástico, né? Toda vez que você começa uma atividade digestiva ou que você entra em estado de repouso, o parasimpático cria respostas, adaptações para que você repouse o máximo e para que você tenha eficiência na digestão. Então, por exemplo, o parasimpático aumenta o meu movimento peristáltico, aumenta a liberação de enzimas, os sucos digestivos, por exemplo. Ele aumenta a minha insalivação, percebeu? Ele desacelera o meu coração para que eu repouse. Ele fecha a minha pupila. Ele diminui o nível de glicose no sangue. Você está percebendo, filho? Então, eu queria que vocês guardassem uma coisa para mim. O simpático e o parasimpático são totalmente antagônicos. Enquanto um me prepara para combate, o outro me prepara para o repouso. Se você tiver isso na cabeça, não há como você errar na prova. Beijo! E aí, filhotes, entenderam tudo? Calma, sempre ficam dúvidas, então a aula não termina aqui. Vamos continuar, sabe onde? Nos comentários. Coloca a tua dúvida, alguma coisa que você queira somar no nosso canal. Não esquece de inscrever, que é fundamental, tá? E espalhar o vídeo para todo mundo. Beijo!